E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison e hoje trago mais uma questão de concurso comentada da banca FCC. Uma questão que envolve vozes verbais, gente. A questão pede o seguinte: temos uma frase, e alguma coisa, talvez a idade, alonga nossas distâncias sentimentais. Beleza, temos uma frase aí no enunciado. E aí pede o seguinte: transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será, então está falando em transpor a frase do enunciado para a voz passiva. Aí o negócio é o seguinte: primeiro, nós temos dois tipos de voz passiva. Então, voz passiva. Nós temos a sintética, em que há verbo transitivo direto ou direto e indireto, mais a partícula se. Verbo transitivo direto ou direto e indireto, mais o se. E ainda a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, aparece o verbo ser acompanhado de um verbo no particípio. Então, são essas duas as vozes passivas que nós temos. Beleza. Aí o seguinte: antes de transpor a frase para a voz passiva, vamos identificar os termos da oração. Sempre que eu for transpor da voz ativa para a passiva, eu tenho que pensar no sujeito e no objeto direto, principalmente. Aí, olhem só. Aqui, nós temos o verbo alongar. Alonga o quê? Nossas distâncias sentimentais. Quem alonga? Alguma coisa. O alguma coisa é o sujeito. Nossas distâncias sentimentais, objeto direto. Perguntei o que para o verbo é seguido de objeto direto. Então é um VTD. Primeiro, vamos transpor para a voz passiva analítica. Prestem bem atenção como é que eu vou fazer aqui. Para transformar a ativa para a passiva analítica, nós pegamos o objeto direto e passamos para o início da frase. O sujeito, nós vamos pegar e passar para o final. Então, como é que vai ficar aí? Nossas distâncias sentimentais, que era o objeto direto lá. Nossas distâncias sentimentais. Ocorrem por alguma coisa. Por alguma coisa, talvez a idade. Então, eu inverti os termos da oração. Perceberam? Fiz um X. Puxei o sujeito para o final e acrescentei a preposição por, e puxei o objeto direto para o início. Aí, o negócio é o seguinte: prestem bem atenção. O objeto direto da voz ativa se transforma no sujeito da passiva. O objeto direto da voz ativa se transforma no sujeito da voz passiva. Entendido? Mais uma vez. O objeto direto da voz ativa se transforma no sujeito da passiva. E o que era sujeito da ativa passa a ser o agente da passiva. Aqui faltou, né? Por alguma coisa. Talvez a idade. Então, por alguma coisa é o agente da passiva. Fechado esse detalhe? O objeto direto da ativa se transforma no sujeito da passiva. O sujeito da ativa se transforma no agente da passiva. Nesse caso aqui, o sujeito, nós vamos chamar de sujeito paciente, porque está na voz passiva. E aí o verbo. Passiva analítica, verbo ser mais particípio. Então, como é plural nossas distâncias, então, alonga está no presente. Então, nossas distâncias sentimentais são. E aí o particípio, eu pego o verbo da voz ativa. São alongadas por alguma coisa, talvez a idade. Então, são alongadas. Alongar das. Verbo ser
mais particípio. São alongadas. Já nas respostas aqui, ó, na A, já aparece são alongadas, já temos a nossa resposta. Mas na voz passiva sintética, com a partícula C, como é que ficaria? Aí eu vou pegar a voz ativa e vou eliminar o sujeito. Na voz passiva sintética não vai aparecer o agente, quem pratica ação não aparece na passiva sintética. Então eu vou eliminar o sujeito e começar pelo verbo. Como é plural, eu vou dizer alongaram-se nossas distâncias sentimentais. Alongaram-se, verbo transitivo direto, mais o C. E não esqueçam do seguinte, nossas distâncias sentimentais eram objeto direto, o objeto direto da voz ativa se transforma no sujeito da passiva, nesse caso um sujeito paciente. Entendida aí a questão, gente? Entenderam como transformar a voz ativa para as vozes passivas sintética e analítica? Então, retomando rapidinho aqui, um resumão. Tem a voz ativa, classifiquei sujeito, classifiquei objeto direto. Para transformar para a voz passiva analítica, eu coloco, faço X, o objeto direto para o início, sujeito para o final. O que era objeto direto na ativa passou a desempenhar a função de sujeito paciente. O que era sujeito na ativa passou a desempenhar a função de agente da passiva. Beleza. E aí coloquei o verbo ser mais particípio, no caso o verbo ser concordando com o sujeito. Nossas distâncias são, mantendo o tempo do verbo original da voz ativa, que é alonga, ele alonga, ela alonga, presente do indicativo, mantive o presente do indicativo. Fechado? Por isso as respostas são alongadas. E na passiva sintética, peguei o verbo, eliminei o sujeito, não esqueçam, não existe quem pratica ação na voz passiva sintética, não aparece o agente da ação. Então, alongaram-se, verbo transitivo direto mais ser, nossas distâncias sentimentais, que era o objeto direto da ativa, aqui exercendo a função de sujeito paciente. Vou sair da frente aqui para vocês tirarem um print, copiarem esses detalhes aí, gente. É tranquilo, é só ter atenção que não tem como errar esse tipo de questão no concurso. Fechado, gente? Sem mistério? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloquem nos comentários aí. Podem chamar no WhatsApp também. E aproveitem, tendo a decisão do vídeo WhatsApp, viu, gente? Só chamar ali que a gente conversa. E aproveitem e coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Coloquem um conteúdo que vocês têm dificuldade, daí eu posso trazer uma questão ou falar, dar uma dica sobre o conteúdo em si. Beleza? Valeu, gente! Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.